Olá, meus amigos do canal Católicos Online, o nosso antigo canal, o Lado Espiritual. Hoje nós vamos falar especificamente de um santo que é São Miguel Garicotes, presbítero fundador dos sacerdotes missionários do Sagrado Coração de Jesus. Então hoje estaremos falando sobre alguém que se dedicou ao Sagrado Coração de Jesus. E vamos começar essa live com uma citação dele. Nada mais posso fazer a não ser admirar, adorar e amar a iniciativa da providência divina. Ó, quanto é importante esta condição, ser pobres instrumentos. Ele entendeu que nós humanos somos instrumentos de Deus. Você já tinha entendido isso? A gente entende, mas não entende direito. Mas então vamos ver aqui toda a história dele, porque essa compreensão talvez venha a nós após entender a sua história. Miguel, ele nasceu em Ibarré, entre as montanhas dos Pirineus, não muito distante com a Espanha, tá? Com a fronteira da Espanha. Estudou pouco porque na sua família havia outros 4 filhos e faltava dinheiro. Por isso foi obrigado a ser pastor de rebanho. Enquanto pastoreava, entretanto, o rebanho da família, detinha-se a conversar com outros pastores sobre assuntos difíceis de se entender, inadequados para um jovem como ele. Então ele tinha uma compreensão diferente da vida. Tanto é verdade que ele foi logo denominado de doutorzinho. Mas foi precisamente a partir das suas origens humildes e da sua família, rica apenas de coragem, que Miguel obteve a força de empreender o caminho para a santidade. E aí a gente lembra de uma frase legal, que diz assim: quando o exemplo é tudo. Não adianta falar, tem que dar o exemplo. A educação e o testemunho que recebemos de nossos pais, quando ainda éramos crianças, não são tudo, mas são muita coisa. Os pais dele, por exemplo, de São Miguel, eles viviam uma fé tão autêntica a ponto de os levar a fugir para os Países Bascos na Espanha, que era um pouquinho distante da fronteira francesa, para se casar na igreja e batizar os seus 5 filhos lá. Além disso, durante os anos de terror da Revolução Francesa, o seu avô, correndo risco de vida, esconde ajuda na sua própria casa a um sacerdote, que, por reconhecimento dessa ajuda, desse auxílio, dava então as primeiras lições a Miguel, que demonstrava então uma inteligência muito excepcional, muito excepcional, está errado a gente falar, mas que demonstrava uma inteligência acima da média das pessoas daquela época. Bom, apesar de tudo isso, ele não conseguiu fazer a primeira comunhão antes dos 14 anos de idade, o que foi para ele um motivo de grande tristeza. Ele ficou muito tempo sem ter sido abençoado por Deus, sem que tirassem dele o pecado original. Quer dizer, o pecado original a gente fala que é tirado lá no batismo. Mas então, quando a gente faz a comunhão, eu acho que a gente confirma a retirada desse pecado e se entrega a Deus. Essa é a minha opinião particular. Por isso que eu disse o pecado original. Em 1819, finalmente, então, ele consegue entrar para o seminário em Dax. Recebeu o sacerdócio em 1823 e 2 anos depois foi enviado ao seminário de Betarrã, onde foi professor de filosofia e finalmente se graduou como doutor.
E aí agora a gente vai dar um pulinho no tempo e vamos falar um pouco sobre a França após a Revolução. A época que Miguel viveu era particularmente, Miguel é São Miguel, né? A época em que São Miguel viveu era particularmente difícil para a igreja na França. A Revolução havia destruído tudo: igrejas, obras religiosas. Muitas congregações nessa época desapareceram. E olha, não foram substituídas. Até dentro da própria igreja havia sacerdotes que se autodenominavam constitucionalistas, que juravam lealdade à nova Constituição imposta pelo Estado, contrário àqueles outros sacerdotes que eram ditos chamados de refratários e que permaneciam então fiéis ao Papa. Naquele contexto de intriga, o jovem padre Miguel, que era confessor das Filhas da Cruz, entrou em contato com a vida religiosa, sendo confidente de muitos bispos, que se queixam da queixa de insubordinação de tantos padres. E aí então ele resolveu adotar a total obediência a seu próprio bispo, como princípio básico da sua missão. E aí é que ele lançou a semente. Bom, vamos deixar então Miguel lá em Bethlehem, né, no seminário às margens do Gave. E aqui ele leva uma existência atormentada e vê ao seu redor, né, muitos sacerdotes completamente despreparados e desorientados. E praticamente é como se andassem, fossem cegos e tateassem no escuro. Quer dizer, ao invés de trazer outras pessoas à luz, eles estavam mais desorientados, né? Trazer os fiéis à luz, estavam mais desorientados que os fiéis. Olha que situação, e tudo por conta dessa revolta toda, né, que ocorreu na França. Bom, durante esse tempo, é claro, ele era um sujeito muito intenso, muito pensador, né, sobre o assunto. Então, o que ele fez? Ele foi pensando, ele foi se reorganizando, vamos dizer assim, ele foi amadurecendo. E durante, assim, ou como resultado, tá, desse amadurecimento, ele consegue, em 1833, finalizar todo este pensamento, toda esta reflexão. E aí ele reúne o primeiro grupo de padres que voluntariamente assumem a missão de recristianizar o campo abandonado, né, que foi abandonado durante a Revolução, e educar os jovens. E estas são as duas atividades mais urgentes. E é claro, aí muitas foram as adesões que ele recebeu, e 2 anos depois nasceu a nova família religiosa dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Porque afinal ele adotou a obediência a quem? Ao Pai. Então criou a ordem do Sagrado Coração de Jesus. Inicialmente, esses sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, eles eram conhecidos, tá, como sacerdotes de Bethlehem, uma comunidade, então, que foi concebida para, como é que eu poderia dizer, servir a igreja e o clero, com voluntários para enviar, para apoiar o clero em seminários, em paróquias e faculdades, com o objetivo de realizar a revitalização da fé. Então, logo, um grupo de padres partiu numa missão para a Argentina, onde a igreja tem as mesmas, naquela época, necessidades.
Mas também existem conflitos com o bispo, que gostaria de manter o trabalho dentro da diocese, enquanto Miguel aspira ao reconhecimento pontífice, que ocorrerá somente em 1875, após ele já haver deixado a terra, já estava com o Pai. Vamos falar um pouquinho dos seus últimos anos e a sua morte. Muitos bispos consideraram Miguel muito atencioso, como o de Tarbes, que em 1858 o envia 2 vezes para encontrar Bernadette Soubirous. Vocês lembram quem é Bernadette Soubirous? Era aquela que tinha e que via as aparições regulares da Virgem Maria nas proximidades de Lourdes. Miguel então se torna um dos maiores apoiadores da pequena vidente e agora também sente o conforto da proximidade de Madonna, a mãe. Enquanto isso, ele já está doente. Em 1853 ele foi vítima de uma paralisia e depois a venceu, mas a doença não descansa. E olha, é incrível, quase o obriga a ficar de cama por 9 anos. Até que ele retorna, finalmente, após essa doença, à casa do pai, em 1863. Seus padres, a essa altura, já estão espalhados por toda a América do Sul e Pio XII finalmente o proclama santo em 1947. Que história, hein? Agora, o que a gente tem que lembrar e frisar aqui é exatamente que essa é a história da obediência. Nós estamos falando aqui dos missionários do Sagrado Coração de Jesus. E aí voltamos ao começo dessa live, onde ele disse, entre outras coisas, o seguinte: quanto é importante esta condição de pobres instrumentos. Eu não sei se vocês conseguiram agora entender o significado dessa frase. Após a história de vida dele, nós percebemos que somos instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, como estou sendo agora, eu estou tentando passar algum conhecimento sobre a religião católica, a fé católica, para todos vocês que estão aí me assistindo. Seja também um instrumento de Deus. Seja obediente a Deus. Você gostou dessa live? Você acha que ela ajuda alguém? Então, por favor, compartilhe essa live. Não adianta eu fazer lives aqui para pouca gente. Cada um de vocês que está assistindo, eu sei que não são muitas pessoas, mas cada um de vocês que está assistindo agora, ou que vai ela vai assistir depois, por favor, compartilhe, mande para outras pessoas, ajude outras pessoas. É só por isso que eu faço isso aqui. Para me ajudar, porque eu costumo dizer sempre que eu sou o maior ajudado, e para ajudar outras pessoas que assim necessitam, tá bem? E se você é a primeira vez que você assiste aqui o meu canal, essa live, e não está inscrito no canal, se inscreva, olha aqui embaixo, se inscreva no canal. Aí você sabe o que você faz depois? Clica aí no sininho, para você ser avisado de toda live ou de todo vídeo novo que eu lançar. E dessa maneira você não vai perder nenhum vídeo nem nenhuma live, né? Mesmo que as lives sejam gravadas, tá? Mesmo que as lives sejam gravadas. E aí você não vai perder. E, caso você tenha gostado, por favor, clique aí nessa mãozinha que faz positivo pra gente, tá bom? Que é o famoso dê o seu like, ok? E se cuide, porque eu vou estar aqui, se Deus quiser, por um bom tempo ainda. Eu espero estar por muito tempo aqui, aguardando você, para você vir assistir aqui as minhas lives. Se cuide, se proteja, porque infelizmente a pandemia não acabou. Fique com Deus e que Deus o abençoe.